Olá, você tem sofrido com muitos sintomas e tem feito consultas e exames e não tem encontrado o teu diagnóstico, porque os exames vêm repetidas vezes normais e o teu médico até já falou que isso pode ser sintomas da tua cabeça, fez o diagnóstico de transtorno de ansiedade ou de depressão, tem receitado para você remédios ansiolíticos, antidepressivos, os chamados psicotrópicos, e você tem só sofrido com efeitos colaterais e não tem sentido um benefício, ou se sente alguma melhora, ela não é plena. Você acredita que isso está certo? Vamos conversar sobre isso. Ora, pense, é natural que entre a saúde e a doença haja um hiato temporal, e ninguém vai estar sadio hoje e amanhã totalmente doente, a ponto de ter as lesões que possam ser documentadas, encontradas nos exames complementares. Nesse processo de adoecimento, nós vamos sentir dores, fraqueza, cansaço, às vezes até coisa que a gente vai confundir com preguiça. Mas não é natural alguém ter mau humor, mal-estar, cansaço, tristeza. Era para a gente sempre estar celebrando a vida, sempre radiante. Então, se você não se sente bem, você deve pensar que você pode estar num processo de adoecimento. Mas e daí, se os exames estão normais? Ora, os exames são secundários ao que você sente e ao que o médico encontra no exame clínico, que é o exame direto do médico te vendo, te ouvindo, palpando. Isso é muito mais importante que o resultado dos exames. Em medicina se fala que a clínica é soberana. O que é a clínica? É isso. É a tua história colhida com você, a anamnese e o exame clínico do médico. Isso é muito mais importante para o diagnóstico ou então até para se verificar os resultados do tratamento. Os exames são só complementares. Muitas vezes eles nos ajudam, mas quando eles são distantes da realidade, são distantes do que o que você sente, do que o médico consegue perceber, eles não ajudam e podem até atrapalhar se a gente ficar confiando mais nos exames do que no relato do paciente, no teu relato, nos teus sintomas. Ora, e o que fazer então? Primeiro, lembrar disso, não dá tanta importância aos exames, dá mais importância aos teus sintomas, os teus sinais que o teu corpo te dá, e conversar isso com o teu médico. Porém, se o teu médico é muito ligado a fazer exames, ele próprio detém máquinas de exames, ou tem clínicas parceiras que ele encaminha, que ele endereça o encaminhamento para aquele local para fazer os exames, suspeite, desconfie que o interesse desse profissional pode ser não provocar, não trazer a melhora tua, mas sim faturamento financeiro através de consultas e exames sem te melhorar. Daí então você cogite uma segunda opinião. Procure um outro profissional para você conversar que seja mais consoante com as tuas crenças, com as tuas expectativas. E os exames, não é que eles não sejam necessários, eles são importantes, mas a gente tem que dar esse devido peso para ele. Primeiro a história, depois o exame físico e, em terceiro lugar, vem os exames complementares. E nos exames complementares tem o chamado valor de referência, que todos vocês olham ali e veem intervalo de tanto a tanto, e isso é confundido, é chamado por muitos profissionais como resultado normal. Isso vem sendo revisado, vem sendo modificado, porque aquele intervalo de referência é só uma referência populacional, que é construída com a média estatística de todas as coletas do laboratório. E em todas as coletas estão incluídos os pacientes que têm doença, que são terminais, que têm queixas, e não estão só os pacientes sadios. Então, se a população nossa está mais adoecida, por exemplo, mais da metade da população, acho que 57%, já está no sobrepeso e obesidade. Então, os níveis glicêmicos de colesterol ali e de enzimas hepáticas, com boa parte da população, com esteatose, né, com gordura no fígado, não podem ser considerados normais. A gente precisa trabalhar na cabeça os valores ótimos, né, os valores de excelência que sejam ótimos para nós, não apenas dentro do valor de referência. Então, muito antes dos exames extrapolarem os valores de referência, nós temos intervenções a serem feitas para otimizar a nossa saúde e melhorar o nosso bem-estar. E aí, para eu melhorar, será que eu preciso de remédios? Não necessariamente. Muito mais importante é nós obedecermos à nossa fisiologia. Então, a gente precisa muito mais de hábitos de vida saudável. E a nossa vida urbana nos obrigou a vários, vamos dizer assim, desrespeito à nossa fisiologia. A gente tem dormido cada vez mais tarde e ficado sob a influência dessa luz clara da energia elétrica, enquanto que o natural era a gente dormir mais cedo e em completo escuro. Então a gente precisa buscar isso para a nossa vida. Outro fato é o nosso sedentarismo. Nós não precisamos mais se exercitar para caçar. Então a gente precisa incluir na nossa rotina atividade física, de preferência musculação acrescida de atividade aeróbica depois da musculação, depois que a gente tem uma musculatura mais fortalecida. Outro aspecto é a nossa alimentação, que a gente está muito dependente da alimentação industrializada. Então, a gente precisa cada vez mais procurar comer alimentos mais naturais, no sentido de descascar mais e desembrulhar menos. Mas não é possível ainda a gente ter tudo natural
e orgânico. Então, a alimentação, por mais natural que façamos hoje, ela não consegue nos entregar todos os nutrientes. Então, muitas vezes nós vamos precisar de suplementação nutracêutica. Quer dizer, nós vamos precisar tomar na forma de comprimidos ou até injeções, às vezes, alguns minerais e algumas vitaminas. Como, por exemplo, as pessoas que não têm mais o tubo digestivo íntegro, como aquelas que fizeram cirurgia da obesidade, que não conseguem acidez estomacal suficiente para extrair toda a vitamina B12 e o ferro dos alimentos e muitas vezes precisam dessa suplementação. Outro aspecto de suplementação são os hormônios. Nós nascemos com poucos hormônios, vamos ganhando os hormônios, na adolescência a gente ganha todos eles e chegamos na nossa capacidade máxima, inclusive a reprodutiva. E permanecemos assim por cerca de 2 décadas. E marcadamente, a partir dos 40 anos, todas as nossas glândulas que produzem hormônios, tireoide, adrenal, testículos no homem, ovários na mulher, eles vão caindo a produção de hormônios. Com a queda da produção de hormônios, nós vamos perdendo nossas funções. Então, é preciso considerar a reposição de hormônios em doses fisiológicas e com hormônios naturais, bioidênticos, não hormônios sintéticos, para que a gente mantenha as nossas funções vitais em pleno exercício, com todo o vigor. Então, pode ser necessário a gente fazer suplementação hormonal e nutracêutica. Ficando, então, os remédios como secundários, como complementares também. E o nome remédio é que eles servem só para remediar, não para curar. Curar, se a gente faz, obedecendo a nossa fisiologia, se nutrindo bem, fazendo exercício, tendo um estilo de vida saudável, removendo a causa das doenças. Assim que a gente se cura. Os remédios, a gente só vai aliviar sintomas. Então, nesse aspecto, se a gente cuidar bem da saúde, os remédios são secundários. Muitas vezes vão ser necessários, porque nós estamos, às vezes, num nível de sofrimento que precisamos aliviar aqueles sintomas. Porém, principalmente quando os exames ainda são normais, remédios não vão ter muito efeito, porque nós não temos as lesões ainda da doença. Então, é muito mais importante estilo de vida, exercício, sono bom, manejo do estresse, suplementação nutracêutica, reposição hormonal bioidêntica e em doses fisiológicas. Não está se falando aqui em repor hormônios sintéticos ou em doses elevadas, como às vezes acontece no público que faz fisiculturismo e usa doses elevadas de testosterona. Não é esse o caso. Então, se você tem sofrido, não encontra o diagnóstico ou não encontra o tratamento adequado que te deixe em pleno bem-estar, cogite em estudar, aprender mais, mudar o estilo de vida. Busque um médico que tenha essa predileção por atender os pacientes e melhorá-los. Como que você vai escolher isso? Você vai tentar buscar médicos que não tenham máquinas de exame no consultório. Geralmente, o médico que investe em uma clínica cheia de métodos diagnósticos é porque ele está visando o faturamento ou fazer exames nos pacientes de outros médicos. Acabam atendendo as pessoas que procuram ele, mas não é esse o foco do médico. O médico que quer tratar, geralmente ele tem um consultório para ouvir, examinar as pessoas, orientar, ensinar, educar, tratar, receitar, mas não com o foco de ficar fazendo os exames. E prestar atenção, que às vezes o médico não tem máquinas de exame no consultório, mas ele tem muito aquele direcionamento de encaminhar para aquele laboratório, fazer o exame de imagem naquele centro de imagem. Pode ser que você pode suspeitar que esse médico possa ter ganhos de porcentagem naqueles exames que se faz. Mas é só suspeitar, a gente nunca vai conseguir provar isso. Mas você tem que procurar o que é melhor para você. E o segredo, estude, leia, procure canais responsáveis na internet, estude, porque já foi o tempo que o teu médico decidia tudo. Agora você tem que estudar, você tem que participar ativamente do teu diagnóstico e das decisões terapêuticas. Pense nisso. Clica no botão aqui abaixo, me segue nas redes sociais, se inscreva com o teu melhor e-mail para você receber conteúdos assim, que vão te orientar sobre os usos dos serviços para benefício da tua saúde. Até logo!